A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Hoje, nossa terceira sexta-feira do nosso propósito, as 17 mulheres virtuosas que tocaram e agradaram o coração de Deus, amém? Nós sabemos que a Bíblia vai nos trazer mais de 40 mulheres, mas com o auxílio do Espírito Santo, eu escolhi 17 mulheres para, junto com ela, estarmos aprendendo a tocar e agradar o coração de Deus. E também crescer na graça e no conhecimento. Nós já conversamos sobre Eva e o arrependimento, já conversamos sobre a mulher de Noé e a credibilidade e a fidelidade, e hoje nós vamos conversar sobre Sara, a mulher de Abraão, né, a mulher do patriarca Abraão, Sara, que se tornou uma heroína da fé, amém, irmãos? Então, as suas virtudes eram muitas, mas nós separamos 3 virtudes: fé, obediência e hospitalidade. Uma pessoa generosa, amém? E a história de Sara começa em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 5, também se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16, Gênesis capítulo 18, versículo 9 ao 16, Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2 e Gênesis capítulo 21, versículo 6 e 7, amém? Também fala de Sara em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, Isaías, capítulo 51, versículo 2. Amém, irmãos? Então, aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqui no comecinho de Gênesis capítulo 2, Deus chama Abrão, que ainda se chamava Abrão, para sair da terra dele e peregrinar para uma terra a qual Deus iria mostrar a ele. E aqui no versículo 5 vai nos dizer: e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Glória a Deus. Então, Abrão e Sarai, eles eram de Ur dos Caldeus, e quando Deus chama Abrão para sair daquela terra, ele sai peregrinando como nômade, morando em tendas, sai levando seus servos, seus gado, seu sobrinho Ló e também sua esposa Sarai. Se nota aqui que aqui no capítulo 12, tanto Abraão quanto Sara ainda não tinha tido seu nome trocado, então o nome deles era Abrão e Sarai, amém? E nós conhecemos essa história. E ela sai peregrinando, e ela era uma mulher muito hospitaleira. O que é uma pessoa hospitaleira? É uma pessoa generosa, bondosa, é uma pessoa que se preocupa com o problema dos outros. E nós, mulheres cristãs, mulheres sábias, mulheres que estudam a palavra do Senhor, que vivem para Jesus, temos que ser assim como Sara, hospitaleira, né? Temos que estar pronta para acolher, para ajudar, aconselhar, abraçar quem nos precisa, mas também, irmãos, não só os de fora. Né? Tem um dito popular que diz que antes de você querer limpar a casa dos outros, você limpe a sua. Então precisamos ter essa generosidade também dentro do nosso lar. E muitas das vezes nós se esquecemos dos nossos filhos, esposo, neto, para quem já é vovó, e vamos abraçar e acolher pessoas de fora e esquecemos do nosso lar. Então nós precisamos ser acolhedora, hospitaleira, não somente com quem está lá fora, mas também com quem está dentro do seu convívio, da sua família, amém? Então Sara era uma mulher que tinha essa virtude, e também a virtude da obediência, tanto ao seu marido quanto a Deus. Né? Uma vez eu ouvi um pastor dizer: se você não obedece, se você não consegue amar, obedecer quem está do seu lado, como você vai amar e obedecer a Deus que você não vê? Isso é uma realidade. Então nós precisamos ser obedientes. Irmã Ciene, você está falando então que eu tenho que obedecer meu marido? Sim, você tem que obedecer ao seu esposo, porque você é ajudadora dele. Você é o braço direito dele, ajudadora dele. Você tem que obedecer ele. Mas quando você também tiver que aconselhar ele, que você vê que ele está fazendo algo, que está saindo da direção de Deus, você tem todo o direito também de aconselhar ele.
Amém? Então, os dois têm que andar um ao lado do outro. Então, nós vemos aqui que Sara fica nessa espera para gerar, porque Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma nação, mas eles não têm filho. Então ela fica nessa espera de gerar, crendo na promessa. Aí que entra a fé. Era uma mulher de grande fé, uma mulher que foi criada em crenças que não era crenças cristãs, não era crenças de Deus de Israel, ela era de Ur dos Caldeus. Ela não era de Israel, mas ela tem essa fé, essa virtude, porque a fé também é uma virtude. Só que com o passar do tempo, essa fé dela começa a enfraquejar. O tempo vai passando, a idade vai chegando e a gravidez não vem e essa fé dela começa a se abalar, irmãos. Uma coisa eu quero dizer para vocês nessa tarde de sexta-feira, independentemente do tamanho da sua fé, se Deus tem uma promessa na sua vida, essa promessa vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. Amém? Apenas creia, seja obediente e fiel ao Senhor, que Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Independentemente do tamanho da sua fé, também diz a palavra do Senhor que se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, é válida. Eu, particularmente, nunca vi uma semente de mostarda, mas eu acredito que deve ser mais ou menos do tamanho de um alpiste de passarinho. Então, o que Deus está dizendo pra gente? Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é a palavra que eu liberei sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, nessa espera, a fé dela começa a enfraquejar e ela pega e manda Abraão, que ainda era Abrão, se deitar com a sua serva H para gerar um filho para eles, filho esse chamado Ismael. Então, se você reparar, isso acontece em Gênesis capítulo 16. Em Gênesis capítulo 17, no versículo 15 e 16, vai nos dizer assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Glória a Deus, aleluias. Está em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15. Só que em Gênesis capítulo 16, Sara, que ainda era Sarai, por não suportar essa espera, a fé começar a diminuir, a fé começar a escarnecer, o que ela faz? Ela manda Abraão se deitar com Agar, a sua serva, e ali gera Ismael. Só que, irmãos, o que é mais lindo nisso aqui é que quando isso acontece, Abraão ainda era Abrão e Sara ainda era Sarai. A transformação deles acontece no capítulo 17. Amém, irmãos? Às vezes, você está esperando algo na sua vida, eu não sei como está a sua semana, o seu mês, o seu ano, o seu dia, e essa espera tá te enfadando, te desanimando, te jogando para baixo. Hoje eu vim dizer uma palavra para você. Não desanime. Porque Deus ainda dá a última palavra. O homem pode dizer que acabou, o médico pode dizer que não tem mais vida, tudo ao seu redor pode te mostrar que não vai ter jeito, mas Deus ainda dá a última palavra. Amém, irmãos? Então, creia, tenha fé, continue em obediência, que as promessas do Senhor irão se realizar sobre a sua vida, amém? Então Deus muda o nome de Sarai para Sara. E quando o próprio Jesus visita a Abraão, aqui em Gênesis capítulo 18, Sara vai estar ouvindo ali escondidinha e escuta Jesus dizer para Abraão que vai nascer de Sara um filho. Só que aí Sara já está chegando aos 90 anos. Então ela dá um sorriso.
E esse sorriso muitas das vezes é mal interpretado, irmãos. Mas esse sorriso não é um sorriso de deboche. Esse sorriso é um sorriso de dúvida. É um sorriso de alguém que está uma vida inteira aguardando uma promessa ser cumprida em sua vida e tá vendo todo mundo gerar, tá vendo todo mundo ao seu redor produzir, todo mundo ao seu redor crescer e ela se sente como se ela está estacionada no mesmo lugar e a idade está chegando e aos olhos carnais humanos, uma mulher de quase 90 anos não poderia gerar. Mas Deus é tão maravilhoso, que a gente vai ver aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2, que Sara não somente gera, mas também produz leite para amamentar Isaac. Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2 e também versículos 6 e 7 vai descrever que Sara não só gerou, mas deu à luz e ainda produziu leite materno para alimentar. Eita glória! Às vezes você acha que a sua promessa está demorando a se cumprir, mas Deus não vai te dar nada pela metade, irmão. Ele vai te dar por inteiro. Quando ele entrega por inteiro. Deus é maravilhoso. Então, Sara, com 90 anos, gera, dá à luz e amamenta Isaac. Eita glória. E é uma mulher de fé, de obediência, uma mulher generosa, hospitaleira, simpática, pronta a acolher. Essas são algumas das virtudes de Sara. E nós precisamos ser assim na nossa vida. Precisamos ser obedientes ao Senhor, precisamos temer ao Senhor, precisamos ter fé, nem que seja do tamanho de uma semente de mostarda, mas precisamos ter fé e precisamos também estar prontos para acolher quem necessita, muitas das vezes apenas de um abraço. Eu sempre digo isso, tem pessoas morrendo de depressão porque necessita apenas de um abraço, necessita apenas de um tempo, você tirar 10 minutos do seu tempo para dar um conselho, para ler uma palavra do Senhor para essa pessoa, porque a palavra do Senhor cura, transforma, remide, lava, limpa, purifica, a palavra do Senhor. E muitas das vezes tem pessoas morrendo, perecendo ao seu redor por falta desse acolhimento. Então nós precisamos ser mulheres sábias de Deus, acolhedoras, generosas, mulheres de fé, temente e de obediência. Amém, irmãos? Em Hebreus capítulo 11, versículo 11, vai nos falar sobre Sara, que se torna uma das heroínas da fé, mesmo que ela vacilou, né? Mesmo que a fé dela diminuiu e ela, ao olhar humano, quis fazer a parte de Deus, mandando Agar se deitar com seu esposo, mesmo assim a promessa sobre a vida dela foi cumprida, amém? Então esse é o estudo de hoje, o nosso papo de hoje. Espero que chegue nos ouvidos, no coração de quem necessita ouvir uma palavra nessa tarde de sexta-feira. Terceira sexta-feira do propósito, conversamos sobre Sara. Eu peço que você leia todo o capítulo. Leia Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1. Leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, cresça na graça e no conhecimento e traga para a sua vida as virtudes dessas mulheres tão especiais que tocaram e agradaram o coração de Deus, e traga para sua vida essa virtude de Sara, que é a fé, a obediência e também a generosidade, uma mulher acolhedora, amém? No próximo estudo iremos falar sobre Agar, a primeira mãe solo da Bíblia.